Meu nome é Ivanusa, moro no estado do Pará, em Altamira, e estou muito grato a Deus porque a cada dia Deus tem me ensinado a verdade. E através dessa mensagem, eu ouvindo e passei a ser adventista. E essa mensagem veio através da minha família, que me ensinou, mas eu aprendi mais foi com nossos irmãos ensinando a cada dia. E foi a partir daí que os problemas começaram a acontecer e eu me batizei, mas com pouco tempo aconteceu algumas coisas que não foi agradável aos olhos de Deus. Então foi a partir daí que eu comecei a ficar assustada. Então pedi orientação para Deus que me orientasse o que estava acontecendo. E foi a partir daí que eu tive um sonho. E esse sonho me comoveu muito. Eu fiquei assustada, amedrontada. Eu fui na casa da minha mãe, chorando para lá. Então a minha mãe me disse assim, eu contei o sonho para ela e ela me disse: filha, esse sonho tem alguma coisa que tem a dizer, porque não é qualquer um sonho, é um sonho cheio de mistério. Então foi a partir daí que comecei a orar. Continuei orando. O meu sonho significa assim, que eu estava num lugar escuro, estranho, então aquela pessoa ficava do meu lado e aquela voz me dizia que quando de repente tinha um monte de gente em cima de uma esteira, fazendo o símbolo como se fosse em cima de uma madeira e faziam um triângulo. E naquele triângulo ele dizia para mim, não adorareis. Não era para a gente poder adorar aquele símbolo. Então eu perguntava para ele, eu ficava olhando para ele, então ele dizia outra vez para mim, não adorareis. Então de repente eu saía daquele lugar. Eu saía daquele lugar e ia para um lugar mais claro. E quando de repente aquela pessoa me dizia e eu olhava para o céu. Quando eu olhava para o céu e via um pé. Um pé que estava como se estivesse saindo sangue, cravado de um lado para o outro, e dizia para mim, eis aí a volta de Cristo. E foi a partir daí que eu me acordei assustada, porque eu nunca tinha sonhado desse jeito. Então me ajoelhei e comecei a orar. Por que eu orei? Porque nós estávamos com problema na igreja. Nós estávamos pensando o que nós iríamos fazer, mas nós queríamos a orientação de Deus. Então foi a partir daí que o irmão Brito estava com problema, saiu, foi tomado os cargos dele. Então eu comecei a orar, então pedi orientação para Deus. E foi a partir daí que eu ouvi uma mensagem dizendo para mim, não siga esse tipo de doutrina que não pertence a nós. Então eu queria entender a nós, porque não pertence nem a Deus e nem a Jesus Cristo. Então Deus falava para mim, eu tenho certeza que é Deus. Falava para mim, siga o meu servo Brito, porque o meu espírito está sobre ele. Então, irmão, a partir daí eu me emocionei, fiquei alegre, fiquei feliz, porque a verdade estava sobre nós. Jesus estava ensinando a verdade. Então, a partir daquele momento, eu conversei com o irmão Brito. Irmão Brito, irmã, é bom nós se comunicar uns com os outros. Então, foi a partir daí que a gente começou a fazer o nosso grupo e fomos orando e nós passamos a orar em casa de família, para que Deus pudesse nos orientar e Deus nos orientou. A partir daquele dia, foi um dia tão especial que Deus foi uma prova para nós, que Jesus estava conosco. Nós fomos massacrados na igreja, eles chamaram nós de analfabeto, chamaram nós de rebanhos de bodes, sendo que isso, eles ficavam falando coisas que desagradavam a nós. Mas eu fiquei feliz porque eu conhecia a verdade. Eu fiquei feliz porque todos os irmãos que estavam ali de volta de nós conheciam a verdade. Alguns passaram por um lado errado, né, porque eu tenho certeza que quem está nessa trindade não é de Deus. Eu tenho certeza, porque para mim só existe um único Deus, o Deus vivo, Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, e Deus que é o nosso Criador. Então, irmãos, a partir daí eu passei a entender mais a palavra, Deus foi abrindo meus olhos, nós fomos passando a ter mais entendimento de Deus,
Então, nós começamos com poucas pessoas, com 10 pessoas no grupo. Pequeno grupo, era pouca pessoa. Então, eles ficavam fazendo aqueles falatórios e nós não ligávamos, nós só orava e pedia para o Senhor nos orientar cada dia. Mas hoje estou feliz, irmão, porque tem para mais ou menos umas 80 pessoas que está junto conosco, ouvindo a mensagem verdadeira. Nós estamos pregando a cada dia a verdade. O irmão Brito tem nos ensinado. Toda a família está junta, graças ao nosso Deus, porque essa família começou a entender quem é o nosso Deus, quem é Jesus. Muito diz que conhece Jesus, mas não sabe quem é Jesus. Quem conhece Jesus, quem conhece a verdade de Jesus. Porque Jesus é verdadeiro. Jesus é o nosso Salvador. Deus é o nosso Criador. Ele fez tudo, é Ele que manda em tudo. Então eles estão colocando a terceira pessoa que não existe. Eles estão tirando o Espírito de Deus, colocando como Deus. Mas o que eu conheço, irmão, é que existe dois. É Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Salvador. E eu creio nisso a cada dia. Fomos batizados, teve 44 batismos. Foi uma bênção, foi uma alegria. Esse dia foi uma decisão que nós tomamos e estou muito feliz. O irmão Silas, ele veio do estado de São Paulo, ele veio nos batizar, ele veio nos ensinar a passar essa mensagem maravilhosa e nós, cada dia, nós estamos nos alimentando disso. E a partir daí, eu passei mais a conhecer a verdade, ter mais o conhecimento de Deus. E estou feliz, irmão, porque Deus a cada dia tem abrido nossos olhos.